Eu odeio essa romantização do trabalho associado a sofrimento e grandes abdicações. Eu recebi essa frase quando eu estava trocando uma ideia sobre os filmes Whiplash e Cisne Negro. Whiplash é aquele filme do baterista obcecado por ser o melhor da orquestra, que eu não lembro o nome, porque faz bastante tempo que eu assisti a última vez. E Cisne Negro é da mina que dança balé e é obcecada por fazer parte da peça que fala, da apresentação do Cisne Negro. E eu lembrei desses dois filmes porque eu estava assistindo The Bear. Eu retomei The Bear depois de um bom tempo. Retomei da terceira temporada, mas para dar uma contextualizada, eu retomei algumas cenas da segunda temporada. E para quem não assistiu, The Bear basicamente conta a história de um cozinheiro que ele busca ser o melhor cozinheiro do, do mundo, basicamente. E para isso ele é extremamente obcecado e, enfim, e tem uma busca eterna até onde eu assisti, que foi a quarta temporada, por ser o perfeito, assim, ser melhor. Então a série fala sobre toda essa construção dessa busca e o quanto isso afeta outras pessoas e tal. E diferente, até onde eu vi da série, pelo menos, diferente desses dois filmes, os filmes eles são mais retos e diretos a essa busca e não tem tantas outras tramas entrelaçadas, até porque uma série, um filme, né, tem tempo e desenvolvimento diferentes. Mas, basicamente, a cena que me fez lembrar desses dois filmes foi a cena em que o personagem principal tá trancado dentro de um frigorífico, de uma frigobar é pequeno, né? Onde guarda as coisas geladas de um restaurante. E ele tá lá dentro falando o quanto ele, nas palavras dele, ele é um psicopata e por isso que ele é o melhor, porque ele busca a perfeição e ele precisa ter uma rotina, e o quanto ele não pode se deixar atrapalhar, ser atrapalhado por, por um relacionamento, né, que acaba desviando a atenção dele e tudo mais, dessa busca incessante dele ser o melhor. É uma cena muito pesada e uma cena muito bem feita, assim, né, para quem curte a sétima arte. E, enfim, a cena toda se constrói com ele dentro desse frigorífico gelado, lugar gelado onde guardam as coisas geladas que perecem. E só que ele tava falando com outra pessoa até que a cena revela que, enfim, essa moça que ele tá entrando no relacionamento, ou que ele já namorou algum momento, enfim, alguém que ele tá namorando ali é a Claire, né? Escuta ele reclamando e falando o quanto é uma perda de tempo isso tudo, que ele não merece a felicidade porque ele é extremamente obcecado em se tornar o melhor, e enfim. Daí, perdão pelo trocadilho, é que a maionese desanda. E, enfim, a personagem vai embora, ele fica trancado o resto da noite lá e tudo mais. E essa cena me fez lembrar desses dois filmes, né? Que basicamente são bem semelhantes no seu desenvolvimento, né? Em que Cisne Negro é a mina que busca ser a melhor lá no balé para dançar, fazer a apresentação, e o Whiplash é o baterista que busca ser o melhor da orquestra e busca ser o melhor até a apresentação. Basicamente, são esses dois filmes têm essa pegada, assim, né? E os dois falam, então, desse artista, assim como o cozinheiro de The Bear, como esse artista é, obcecado por ser o melhor, assim, né? Whiplash era um filme que foi o meu filme favorito durante muito tempo, porque eu achava muito massa, assim, muito sensacional essa busca do personagem principal em ser o melhor. E eu lembro que tinha cena dele sangrando, assim, eu ficava muito vidrado, assim. Foi por esse filme, inclusive, que eu comecei a tocar bateria. Eu não tocava bateria antes do filme, assim. Só que com o tempo passando e talvez eu envelhecendo e ressignificando e ficando um pouco mais
maduro em pensamentos assim, eu comecei a ressignificar esse filme e entender assim essa função desse artista, né, obcecado e que hoje aqui tô trazendo esses filmes e série como exemplo para a gente também falar sobre outros profissionais, né, sobre a gente, essa nossa sociedade obcecada em ser o melhor e para isso ter que fazer esse sacrifício, né? Eu percebo, me parece muito que o sacrifício é a nossa nova moeda, né, de sucesso na nossa sociedade, assim. E tudo bem que eu entendo que é necessário restrições para a gente alcançar o que a gente busca, assim, né? Se a gente for pegar um exemplo, acho que o exemplo mais claro, por exemplo, são atletas, né? Tipo, atleta tem que ter a restrição de dormir em teoria cedo, de não sair para fuzuê, né? Exceto alguns Carlos Prates da vida, Romários, Ronaldinhos Gaúchos e tal. É, mas em teoria tu tem que se restringir de certo ponto para conseguir alcançar, né? O sucesso, seja ele qual for, e nem vamos entrar na definição de sucesso, né? Porque já está mais batido do que bote aí algum ditado popular para fazer sentido. E eu entendo então essa diferença entre sacrifícios e restrições, assim, eu acho que, né, não por escolha, todos nós temos que fazer restrições o tempo todo, assim, né? Mas a gente talvez não é obrigado a fazer sacrifícios, mas a gente está sendo incentivado a isso. Inclusive, eu acho que é importante falar, assim, da diferença entre essas duas coisas e como a gente ressignifica, como a gente perdeu o sentido do sacrifício, assim, né? O sacrifício, pensando o ponto de vista até cultural, assim, né? Da religião, vocês religiosos aí me corrijam se eu estiver errado, né? Mas, né, Jesus se sacrificou para a gente ter tudo isso, algo assim, né? Então, olha só, né? Pô, o nosso amigoide aí teve que se desviver pra gente tá aí, assim, tal. E a gente tá usando essa palavra no nosso cotidiano, na nossa busca por ser o melhor, seja lá o que ser o melhor signifique, assim, né? E acaba perdendo esse sentido. E eu sou muito defensor de acreditar na significação das palavras, assim, né? A gente constrói significado com as palavras, né? A gente, no nosso mestrado, a gente estuda isso, assim, que a gente cria a nossa identidade, a gente cria cultura por meio da palavra. Por exemplo, a gente sabe muito bem quem é gaúcho, quem não é, quando a gente consegue, ou quando a gente escuta o primeiro tu, o primeiro bar, né? A gente consegue identificar, pô, essa pessoa é dos nossos, né? A gente cria toda uma visão antes mesmo de conhecer a pessoa, sabendo o sotaque dela. E como ela coloca essas palavras também, né? Porque o sotaque também faz parte da construção de palavras, ainda que de forma sonora, mas é para um outro momento, assim. E eu acho que isso não é um assunto bobo, sabe? Elas têm muita importância, essa construção cultural, ela tem muita importância porque ela tem resultados concretos na nossa sociedade, assim, né? Não à toa a gente tem todo um debate político pela construção, né? Pela, para se a gente chama ou não as pessoas por ela, ele, elo, entendeu? Tem todo um debate que é político e, enfim, tem diversas camadas, mas se a gente partir dessa camadinha mais de fora, a gente consegue ver o quão a palavra importa e quanto constrói significado, né? Começa a chamar alguém de merda o tempo todo, alguém que tu tem muito carinho, para ver o quanto isso vai impactar na vida da pessoa. Eu não estou falando de utilizar de forma espontânea, né, ou momentânea, ironicamente, assim, mas, sei lá, troca o apelido aí, o teu namorado, tua namorada de Chuchu Beleza por Estrupício, sei lá, não me parece
que a pessoa vai gostar, assim, por mais que, sei lá, tu possa brincar em algum momento, sabe? Eu acho que a gente não sempre pode ter essa relativização, mas a relativização dessas construções, elas são mais uma exceção do que de fato a, um caminho principal. Botafé faz sentido isso? Então, eu acredito muito nessa construção, assim. E eu também entendo que justamente por ter esse entendimento das significações das palavras, eu entendo que os privilégios também, perdão, eu li o roteiro aqui, que os sacrifícios, eles de fato existem. Não tem como a gente negar que o sacrifício não é uma moda, né? Ele é necessário, enfim, também é afetado aí por diversas camadas sociais, enfim, por várias questões assim, mas não tem como negar isso. Mas o que eu quero trazer são os exemplos desses filmes assim, que, enfim, romantizam toda essa abdicação, essa punição por tentar ter uma vida como os ditos normais têm, para buscar ser esse melhor, ser esse essa excelência dentro da sua área, e que, enfim, os filmes, né, não são só passatempo, como eles também constroem significados e às vezes são muitas vezes, no meu caso, né, eu tinha esse filme como um exemplo do que eu queria para minha vida, assim. E eu acho que esses dois filmes mostram o quão autodestrutivo tu pode ser ao tentar buscar essa excelência, tendo esses sacrifícios e fazendo essas abdicações, e que aí tá tudo bem, se tu se autodestrói, são tuas escolhas, né? Mas o quanto destrutivo tu é o ambiente à tua volta, né? Simbolicamente, né? Afetando as pessoas, as suas emoções, assim, e tal, quanto fisicamente, assim, né? Acho que tem no Whiplash, né? Que tem um acidente de carro e tudo mais, então a gente pode ir desenrolando, assim, né? Então, seria esse o preço de ser, entre muitas aspas, o melhor, que eu para pensar, assim, por exemplo, no Whiplash, né? O Miles Teller, que agora não lembro se é o nome do ator ou do personagem, ele para de falar com a família nem sabe direito o que que ele faz, ele termina com uma possível namorada, assim, tal, para tentar ser o melhor, assim. E daí assim como o Dr. Drauzio Varela fala, tipo, pô, tu não tem 2 horas na semana pra treinar, tipo, tu não tem 2 horas na semana pra te dedicar à tua família, tipo, sem essas 2 horas, será que ele não conseguiria fazer a apresentação final do, do Whiplash lá na orquestra, dando final, dando o spoiler assim, ou tipo, sabe, com algumas horas semanais, será que a guria não conseguiria, do Cisne Negro, ela não conseguiria sobreviver dando outro spoiler do final, assim? Eu sei também que ao mesmo tempo a gente tem aquela frase assim, qual que é o preço de se viver o sonho, né? De ter esse sucesso, né? Que também muitas vezes a gente pode pensar em exemplos, e eu vivo, acho que dois mundos que trazem muito isso, que é o mundo da arte e o mundo do esporte, né? Que é qual o preço, né? Que esses atletas, esses artistas têm que viver para conseguir alcançar esse sucesso e viver não só viver da sua arte ou do esporte, mas ser esse melhor e tal, assim, né? E que eu sei que muitos atletas, principalmente, mas artistas também fazem palestras motivacionais em empresas, né? Falando quão a gente se entrega pro capital, e sacrifica, e bate meta, e o caralho a quatro todo. E beleza, né? Eles estão ali fazendo a grana deles, espalhando a mensagem, mas também tem diversos atletas e artistas que se arrependem de ter se entregue tanto, sabe? E perdido, sabe, aniversários da sua família, dos seus filhos. Uma entrevista que é muito clara, assim, clássica pra mim, é do Mike Tyson
que eu acho que é um exemplo que todo mundo consegue captar, assim, né? Porque ele é extremamente famoso, assim, né? Até hoje aí tá na banda. Que ele fala, assim, né? O entrevistador tá falando, nossa, quanto. Tá vários cinturões em cima da mesa, assim e tal. E daí o entrevistador fala, pô, que massa, aqui a gente tem história, aqui a gente tem o que a excelência que muitos buscam e tal, assim. E o Mike Tyson pega assim o cinturão e tipo, ah, isso aqui é lixo. Isso aqui não tem valor nenhum. Isso aqui já teve valor, mas hoje em dia, sabe? Então, isso é muito simbólico, né? Pô, o cara que é considerado assim um dos melhores de todos os tempos, né? Que teve uma vida com não tantas abdicações, mas também a gente não pode negar que tem, né? Ou será que ele também se colocou nisso por ter vivido para tentar alcançar o que ele queria? Se ele coloca, sabe, que ele chegou no topo e ele vê o quão, como é que é aquela frase, o quão solitário é o topo, sabe? Será que a gente não deve repensar isso, principalmente quando a gente se coloca como pessoas normais, assim, né? Tipo, nós somos pessoas normais. Não sei se tu tá vendo esse vídeo aqui agora, ou escutando no Spotify, tá querendo ser, tipo, o maior de qualquer coisa, assim. Mas eu penso que tem como ser o maior sem destruir tudo que tá à tua volta. Eu espero, pelo menos, né? Sei lá, eu tento ser o meu melhor, minha melhor versão todos os dias e de mim, né? Quanto tudo que eu tento fazer, assim, não tudo também não, né? Mas quanto trabalho, enquanto isso aqui, né? Que é, enfim, uma nova questão, quanto os meus textos. Mas, sabe, será que eu tenho que sacrificar de ver as pessoas que eu gosto, de ver as pessoas que eu amo, de passar o tempo com o Jambu, sabe? Recentemente, eu nem tinha isso no, no texto aqui no roteiro, vamos ver onde é que vai dar, né? Eu comecei a competir no jiu-jitsu, assim, né? Ano passado e tal. E daí esse ano, foi algumas vezes ano passado, esse ano botei na cabeça que eu ia buscar o ranking. Pra quem não entende, o ranking, tu basicamente tem que, né, pontuar como se fosse um brasileirão da vida. E no final do ano tu disputa o título, assim, tal, né? E eu botei que eu tinha que fazer isso e tudo mais, assim, mas eu não. Daí, enfim, deixei de fazer várias coisas e deixei de fazer várias coisas, deixei de ficar em casa finais de semana pra sair pra competir, assim como deixei de dormir bem e tal. E beleza, eu acho que foi muito tri durante o tempo, mas daí tu se questiona o porquê tu tá fazendo aquilo, assim, sabe? O sacrifício, uma coisa que era o meu bem-estar, que era o jiu-jitsu, entrou na minha cabeça de se tornar a excelência, e para isso, automaticamente, quando eu botei isso na minha cabeça, eu pensei, cara, eu tenho que sacrificar de comer bem, né? Porque beleza, eu comia extremamente dentro da tabela que a nutricionista passou e tudo mais, mas tipo, e a pizza no final de semana, irmão? E o chocolatinho, sabe? Tipo, isso é viver bem, e daí beleza, vamos dizer que eu passasse esse ano todo competindo, buscasse o top ranking lá, ganhasse cinturão, tipo, o que eu ia fazer com isso, sabe? Sendo que hoje eu consigo mudar muito mais coisas na vida de quem importa que é a minha, sendo alguém normal e conseguindo me dedicar mais ao trabalho, tendo esse tempo pra fazer isso, porque hoje eu deixei de treinar pra estar aqui, porque, cara, eu acho que isso é mais importante, assim, sabe? E não é como se eu não tivesse treinado ontem, sabe? E, tipo, isso não foi um sacrifício. Eu sei que tu pensou, pô, vai me jogar na cara. Não, mas isso não foi um sacrifício, foi só, tipo, uma restrição. Toma. Então, eu acho que esses exemplos se aplicam para questões bem excepcionais desses sacrifícios, e ainda eu acho que com bastante restrição, assim. No meu trabalho atual, que é um trabalho que eu com toda certeza da minha vida
é o trabalho que eu mais me importo, assim, que é o trabalho que eu mais me sinto bem, que eu tenho mais liberdade, que eu mais consigo, tenho certeza que eu consigo construir algo significativo pro mundão, assim, com pessoas que eu talvez mais curta, assim, também, talvez não, né? Vamos botar certezas aí que pessoas que eu mais curto, assim, que eu já trabalhei na vida. E é também o trabalho que eu sei que se eu errar, se eu falhar com ele, se eu, tipo, não, eu vou sentir muito mais do que qualquer outra empresa, instituição, enfim, que eu trabalhei, justamente por me importar com ele, assim, né? E, enfim, tem vezes que a gente trabalha todos os dias da semana, no caso de segunda, já trabalhamos de segunda a segunda, fazendo captação no domingo, no sábado também e tal. Mas acho que é muito importante e eu acho que é um privilégio muito grande de estar com pessoas no About Studio. Eu não falei o nome do lugar, né? About Studio. Você acha que tá vendo esse vídeo? Na verdade, espero que tu não conheça, porque é uma pessoa nova, né? Você acha que tu conhece o About Studio? É, a gente, eu acho que a gente entende muito bem a diferença entre suar pelo trabalho e sangrar pelo trabalho. Faz sentido? E, enfim, a gente não deixa de fazer coisas e, claro que a gente tem, né, horas do trabalho, né? Um trabalho não é brincadeira, tem que entregar, tem que fazer e tal acontecer, mas a gente sua, não sangra. Às vezes talvez uma choradinha, mas a gente chora também de alegria, né? Então chorar às vezes tem, mas suar, né, e sangrar geralmente é difícil ter um significado bom, né, de sangrar, assim. A gente sangra, quando a gente vai doar sangue, a gente não sangra, né, e tal. Ou quando a gente tá, enfim, talvez quando um bebê nasce, sangre, mas ainda assim é controlado. Enfim, eu acho que eu consegui criar um ponto, por mais que eu tenha tentado me, me calar, assim, né? E essa é a grande questão, eu acho, disso tudo. Não, não existe não existe essa sociedade punitiva aí que busca esse sacrifício, assim como essa moeda não tem o pagamento, sabe, necessário, assim. Eu acho que a gente se deixou levar por um viés é, capitalista, né, de capital, de vender o tempo e vender as relações e restringir-se para deixar de viver as coisas importantes para um sucesso que muitas vezes a gente alcançaria sem sangrar, sabe? Talvez com um raladinho só no joelho, porque o joelho ralado dói bem. Eu ia fazer essa piada, mas enfim, sabe? Acho que a gente consegue alcançar a gente alcança as coisas suando, mas não necessariamente sangrando assim. E a gente não pode esquecer, né, dessa nossa humanidade, ah, porque, enfim, eu tenho uma frase que me move muito, que a gente que tem dois grandes dias importantes na nossa vida que a gente nunca pode esquecer, que é o dia que a gente nasceu e o dia que a gente entendeu por que a gente nasceu. E não sei tu, mas eu não nasci para sangrar pelo trabalho, ainda mais por um trabalho ingrato, né? Que não é o que eu tô vivendo agora, tá bom, Robson? Ô, Jambu, vamos pra casa que tá tarde? Vamos pra casa que tá tarde. Bem, vamos pra casa.